Irmãos, nessa semana de Casa em Casa, nós veremos sobre a boca fala do que está cheio o coração. Ou em outras palavras, nós devemos falar aquilo que edifica. Imagina se fizesse um vídeo na nossa vida, diária, como nos comportamos, o que falamos, o que expressamos, o nosso dia a dia. Como é que seria a nossa história? A história desse dia. Uma irmã que era professora me contou uma experiência que ela teve. Então, no colégio onde ela dava aula, os alunos decidiram fazer um teatro e assim mostrando como é que se comportava em aula cada professor. E aí chega a vez dela e os alunos da sua sala, então, no teatro mostraram como é que ela agia. Então mostraram pessoa nervosa, tensa, irritada, e várias qualidades não boas da vida dela. Mostraram outras engraçadas, outras boas, mas ela ficou muito chocada pelo que ela viu isso. Quem sabe nessa hora ela diz assim, eu sou assim, eu não sabia. Mas isso tocou na vida dela. Deus usou isso aí para tratar com ela. Quem sabe depois disso aí, ela foi uma outra pessoa. Queridos, aquilo que nós somos, nós revelamos pelo aquilo que nós falamos. O que falamos revela o nosso caráter, revela a nossa conduta. Jesus dá uma definição tremenda sobre isso. Ele diz que a boca fala do que está cheio o coração. Está em Lucas 6,45. Ou seja, aquilo que está no interior, aquilo que nós somos, na verdade, nós revelamos quando falamos. Revelamos a nossa conduta. Em Pedro, na sua primeira carta, no capítulo 2, versículos 21 ao 23, Pedro diz que nós iremos seguir nos passos de Jesus. E ele menciona como é que Jesus era na sua conduta. O que Jesus falava, como é que Jesus expressava, o que ele dizia, trazendo para nós que devemos também seguir os seus passos. E assim lemos, Cristo, deixando-vos exemplo para seguir os seus passos, o qual não cometeu pecado, nem dolo, ou engano, ou mentira alguma, se achou em sua boca. Pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultrajes. Quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. Queridos, como é que era o nosso linguajar antes de nós conhecermos a Jesus? Antes de nos convertermos, no nosso linguajar tinha blasfêmia, linguagem obscena, grosserias, tolices, iras, desrespeito, maldição, zombaria, escárnios, sarcasmos, fofoca, calúnias, maledicência, queixas, murmuração, descontentamento, várias coisas. E essa lista que estou apresentando aqui, nós vamos estar vendo esse de Casa em Casa com o texto bíblico. Então é bom nós lermos essa lista e vermos o que a palavra diz sobre cada um deles. Mas quando a gente se converteu a Cristo, quando nos tornamos discípulos, então nossa linguagem mudou. Agora, o que falamos edifica tanto o que falamos como falamos. O que falamos deve ser feito no nome de Jesus, isto é, deve ser como Ele falaria no nosso lugar. O que falamos deve transmitir graça aos que ouvem, isto é, a presença da vida de Jesus. O que falamos deve manifestar fé, confiança, convicção, louvor, esperança, vitória nas tentações. O que falamos é para ser um instrumento nas mãos de Deus, ensinando, pregando, animando, orando, declarando os louvores de Deus. Então vamos estar vendo nesse estudo de Casa em Casa também aqui então, não as coisas negativas, a vida que nós tínhamos antes em Adão só, mas principalmente vão ver
essas virtudes da nova vida que temos em Cristo Jesus, com os textos referidos, que o Senhor vai nos falar muito através dessas referências. Nós devemos orar o que diz o Salmo 19, 14, que essa seja a nossa oração. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença. Senhor, rocha minha, redentor meu. Então, cada dia na semana, nós podemos dizer, Senhor, que as palavras dos meus lábios, o meditar do meu coração sejam agradáveis à tua presença. Se assim será para o Senhor, será também para que estão perto de nós, na nossa casa, os nossos parentes, os nossos irmãos, por aqui que nós passamos. E certa vez, num retiro em Blumenau, onde o Ismael ministrou para os casais uma palavra preciosa, o Senhor me deu na ocasião uma poesia. E essa poesia, que é um soneto, tem um título, Como usar as palavras. E assim diz, devemos saber usar as palavras. Com elas abençoamos ou amaldiçoamos. Com elas destruímos ou edificamos. Devemos saber usá-las. Devemos saber usar as palavras. Com elas as pessoas separamos ou unimos. Com elas amamos ou ferimos. Devemos saber falá-las. Devemos falar menos e ouvir mais. Deus nos deu uma boca e 2 ouvidos. Não devemos falar demais. Devemos viver para transmitir graça, principalmente àquele que perto de nós está, e a todo que por nós passa. Que Deus nos abençoe através dessa ministração.